História e Memória. Nessa primeira parte, quem vai nos contar sobre a sua história é o pesquisador Henrique Bon. Já para falar de sua memória, Jaime Jacu e Tereza Albuquerque Barroso, que muito contribuíram com seu testemunho para a reconstrução da história de Nova Friburgo. A ideia de migrar, né, não é uma ideia alheia, né, ao suíço, né, desde a Idade Média. Né? O suíço migrava temporariamente, muitas vezes para a Itália, para a França, para comercializar, né, geralmente o artesão, e retornava. Posteriormente, houve uma grande leva de migração dos famosos mercenários suíços, né, que povoavam exércitos franceses, exércitos de vários estados nacionais e pequenos feudos da Europa. Né? Agora, as migrações definitivas, as migrações sem volta, né? O Le Grand Départ, como chamam alguns, ocorreram mais a partir do século XIX, até final do século XVIII, mas basicamente a partir do século XIX. Né? Tem a ver com uma séria crise da Suíça, né? Pós-queda de Napoleão na França. Né? A gente tem que considerar que a França consumia 60% do manufaturado suíço. Então a Suíça dependia muito da França do ponto de vista econômico. Né? Napoleão cai em 1815, a França tenta se reerguer economicamente, a França então estabelece taxas, né, para o importado. Isso é devastador, é desastroso para a indústria suíça, se é que a gente pode chamar de indústria, né? Quer dizer, era algo pré-industrial mesmo, né? O manufaturado suíço, né? E também, coincidentemente, né, em 1816, 1817, se associam duas graves crises, né? A crise manufatureira suíça e também a crise relacionada ao clima, né? Aliás, o Martin Nicolas, quando fala sobre a questão da migração do suíço, né, ele fala que, de alguma forma, o suíço sempre viveu num conflito entre demografia e geografia. Né? A partir do momento que 2/3 da Suíça, né, são formados de montanhas e tudo mais, as terras agricultáveis são pequenas, então, obviamente, o crescimento populacional implicava em migração. Consta que em torno de 10 mil suíços teriam migrado para os Estados Unidos nos anos anteriores. Talvez até no início da crise eles não estivessem tão exauridos pela crise. Os suíços que vêm em 1819 passaram na Suíça, né, as crises daqueles 2 anos anteriores. Né? Até já havia uma certa recuperação, mas não o suficiente para demovê-los da ideia de migrar. Nós temos que considerar também que, embora a grande parte dos suíços para a migração de 1819 para o Brasil tenha sido arregimentado em 1818, aquilo que se oferecia no Brasil e aquilo que se dizia de Brasil para o suíço e principalmente para o agricultor suíço era extremamente sedutor. Então, mesmo em 1819, quando a Suíça estava começando a sair da crise, né, ele ainda decidiu migrar, com exceção de uma ou outra família. Na vila, a não ser as casas que tinham sido construídas para eles, que eram casas que pensavam aí que iria receber uma família em cada uma delas. Mas lá pelo tal do Gachet, que foi o encarregado de fazer, que fez o contrato aí com Dom João VI, ele usou de umas artimanhas lá na Suíça, quer dizer, ele quis ganhar dinheiro com a migração. E ele então trouxe, as 100 famílias representariam o quê? Umas 600, 700 pessoas. Né? Ele embarcou só
2015, 2020, isso aí é discutível. Pegou gente de tudo que é canto da Suíça. Só deviam vir suíços do cantão de Fribourg, que é de língua francesa, e tanto que o nosso nome foi dado em homenagem à origem deles. Antes deles chegarem já era Nova Friburgo. Mas quando eles chegaram aqui, a não ser essas casas e umas casas auxiliares para, por exemplo, a casa da colônia e um armazém, um quartel de polícia que estava sendo construído e não acabou, uma olaria para fazer as telhas das casas, moinhos que se destinariam a moer os grãos que os suíços colhessem por aqui para ajudá-los. Então eram 100 casas, sendo que uma parte foi construída ali exatamente onde está a Praça Presidente Vargas. E uma outra parte, que era uma aldeia, seria na Village, que os suíços chamavam da Village de Bas, né? E a outra no Payssandu, onde era a Village de Haut, a Village do Alto, né? Foi o que eles encontraram aqui. E já encontraram, graças a, que eu acredito, a propaganda que foi feita da chegada deles naquela época, se bem que em termos, porque a propaganda naquela época era muito diferente do que é hoje, né? E nem jornais a gente tinha, mas tinha um jornal oficial e que dava as notícias da coroa. E uma delas é que ele tinha feito esse acordo, que Dom João VI tinha feito esse acordo para os suíços virem. E isso deve ter causado uma repercussão ali em torno. Essa notícia foi dada logo depois, deram aqui, foi feita uma emissão de apólices para o governo arranjar dinheiro para gastar com essa vinda deles. E isso deve ter despertado um bocado daqueles mais aventureiros que moravam lá pelo Rio de Janeiro, de virem aqui para a região. Eles aqui chegaram, pediram licença ao Monsenhor Miranda, não confundir com o Monsenhor Miranda dos meus tempos, não dos seus, já passou um pouquinho, né? Que foi o Monsenhor Malheiros Miranda. Ele era da corte e ele então que foi encarregado de receber os suíços. Essas pessoas que vieram para cá naquela ocasião pediam ao Monsenhor Miranda e ele dava uma chácara fora do perímetro programado para a vila. E os suíços chegaram, já encontraram muita gente aqui, ou brasileiros, ou portugueses, ou luso-brasileiros, luso-brasileiros, eles chegaram aqui e se espalharam em torno da vila. Tanto que nas primeiras câmaras da vila tem mais nome português do que suíço. Os suíços são relativamente raros na Câmara. Primeiro que era a dificuldade deles da língua. E outra, ou eles não quiseram se intrometer em política, ou também com a saída deles logo em seguida, que foram para os lotes e foram para fora de Friburgo. E o fato é que o número de suíços na Câmara era muito pequeno. Olha, eu fui convidada pelo prefeito Amâncio e a professora Dilva, que era da Secretaria de Educação, por indicação de Jaburu, eu fui trabalhar na divisão de cultura, em 1975. Em 76 eu notei, quer dizer, a biblioteca ficava sob sob a direção do Departamento de Cultura. E eu percebi que a biblioteca não tinha os jornais da terra. Então eu mandei uma circular para todos os jornais que mandassem para a biblioteca. Daí eu pensei, mas espera aí, por que só os atuais? Então eu botei anúncio nos jornais pedindo quem tivesse fotografia, documento, jornais antigos, que levassem para lá para eu começar uma coleção. Assim. E aí eu comecei.
Foi uma pessoa levou, outra pessoa levou, começou com jornais e fotos. Em 86, o prefeito Heródoto Bento de Mello institucionalizou, então, Promemória, que aí eu já tinha bastante material. Então ele institucionalizou o nome de Centro de Documentação Histórica Promemória. A partir disso, nós recebemos todo o arquivo de Friburgo que ia ser jogado fora. Então, a documentação de 1820 até, com falhas, evidentemente, até 1960. E começamos a receber fotografia, que eu dizia, ou empresta ou doa. Então emprestavam e nós copiávamos. Aí começou o acervo de fotografias também, de livros, de jornais, jornais antigos, jornais desde 1890, com falhas, evidentemente, né? Mas, então ficou uma coleção muito grande. A Voz da Serra mandou, desde que eu pedi, desde o início, o Laércio mandou todo o coleção e manda até hoje. O Correio Friburguense também, um jornal que foi extinto, mas ele respondeu muito bem. O doutor Afrânio do Vale doou toda a coleção da Paz que ele tinha, que ia desde o primeiro número, 1906, até 1920, mais ou menos. Ele tinha isso. E uma coleção de outro jornal também que foi extinto. Então começou a coleção de jornais a ficar bem grande e a de fotos também. Documentos, manuscritos, tem livro, manuscritos tem mais ou menos 1.600 e pouco. E fora os manuscritos em livros. Hoje nós devemos ter umas 12 mil fotos, mais ou menos. E livros sobre Nova Friburgo. Veja bem, hoje, ano passado, foi transformado em Fundação Dom João VI, Nova Friburgo. Porque como fundação nós temos mais liberdade de pedirmos recursos, não é isso? De fazermos convênios que nós não tínhamos sendo só o Promemória. Foram preparadas 100 casas para virem 100 famílias e aí, como sempre, não veio. Veio 2.600 pessoas, 2.006 pessoas mais ou menos. Então as casas que tinham 4 cômodos, com chão de terra, em pleno verão, quer dizer, em plena época de chuva, ficaram assim com mais de uma família cada uma. Sendo que assim as famílias, às vezes, 17 pessoas numa casa de 4 cômodos. Não existia banheiro, banheiro era lá fora, né? Então foi um drama, porque eles vieram morrendo, adquiriram doenças lá na Holanda e vieram morrendo. Então, de 2.006 pessoas que saíram, chegaram 1.600 e pouco. Morrendo inclusive pela Baixada, que foram pegando. Foi uma viagem penosa, morreu muita gente e eles chegaram aqui nessas condições e foram separados lotes para as famílias. Cada família tinha um lote que chamava número. Ocorre que em terrenos impraticáveis, em terrenos que não se podia plantar nada, porque ia daqui, da Rua Trajano de Almeida, aqui do final da avenida, até quase Lumiar. Então, tinha um terreno, por exemplo, que era ali na encosta da Pedra do Imperador. E assim vários. Então, eles começaram a se dispersar. Foram para Cantagalo, Em 1821, eles conseguiram, com Dom Pedro I, irem para Lumiar, porque lá a terra estava mais fértil e tinha mais coisa. Então já começaram a povoar Lumiar em 1821. Ocorre que já tinha uma família lá.
a família Derruri, mas eles então se adaptaram lá. Outros foram para Cantagalo, outros para Minas, outros para Espírito Santo, e a vila esvaziou um pouco. Movimento histórico, né, ele não tem uma causa apenas. Né? Se por um lado a crise de 1816, 1817 suscitou, principalmente no cantão de Friburgo, que era um cantão agrícola, né, a migração, e o Gachet se aproveitou disso, porque no fundo o Gachet era um grande aproveitador. Em 1817, Gachet decide vir ao Brasil. No primeiro momento, ele parece querer se estabelecer aqui como um fazendeiro. Né? O Brasil era um país povoado de europeus, as terras eram amplas, e ele viu oportunidades nisso. No segundo momento, ele parece querer obter alguma vantagem comercial. Então oferece os serviços dele ao cantão de Friburgo no sentido de tentar promover uma migração de compatriotas para o Brasil. E o governo do cantão de Friburgo aceita e o torna, né, de alguma maneira, um diplomata. Né, a partir do momento que dá a ele uma carta patente que o autoriza a discutir com o governo português do Brasil, né, o governo luso-brasileiro, com o príncipe Dom João e seus ministros, a possibilidade da vinda de suíços em definitivo para o Brasil, então ele incorpora, além da condição de comerciante, além da possível condição de agricultor, a condição também de diplomata. Né? E ele chega aqui em 1817, em outubro de 1817, e começa gestões junto à corte portuguesa, no sentido do estabelecimento dessa migração. Ele só obtém êxito a partir de maio de 1818, ele é incansável, né, no sentido de apresentar propostas. Várias propostas são rechaçadas, inclusive uma proposta que ele fez inicialmente, que seria uma migração em caráter particular, beneficiando um grupo secreto, no qual figurava um francês que morava na Suíça, chamado Jérôme Raymond, que na verdade era sócio dele, mas não aparecia no primeiro momento. Essa migração particular foi rechaçada, o governo brasileiro aceitou uma migração institucional, uma migração entre governos, com um acordo, com um tratado, que eles chamaram de convenção entre governos. Em 1818, essa convenção é assinada. Essa convenção é assinada com algumas cláusulas que não ficaram muito claras. Por exemplo, viriam 100 famílias. Viriam 100 famílias, mas 100 famílias, que quantitativo é esse? 100 famílias de 6 pessoas, de 5 pessoas, de 8 pessoas, 10 pessoas? Né? E, por outro lado, Gachet estaria encarregado, né? Ele consegue colocar o Bremont, sócio dele, novamente em cena, a partir do momento que ele propõe ao governo português que o Bremont se torne cônsul de Portugal na Suíça, né, alegando que haveria necessidade de um representante legal português lá, né, o Bremont era francês, né, mas um representante do governo português lá, né, para que se começassem essas gestões de arregimentação de colonos e tudo mais. Então, quando o Gachet propõe isso à corte portuguesa, ele comete aquilo que seria a semelhança de nós colocarmos os lobos para tomar conta do galinheiro. Né? O Bremont, sócio secreto dele, e ele, Gachet, seriam encarregados da escolha dos imigrantes e receberiam per capita. A Câmara de Nova Friburgo tinha um presidente e tinha uns cargos que eu não me recordo agora, mas tinham 3 vereadores. Esses vereadores eram escolhidos chamavam os bons da corte. Então,
Devia ser a turma que tinha dinheiro, aqueles mais importantes, esse é que escolhiam os vereadores. Que mais? A Câmara, de vez em quando ela escapole. E a Câmara foi fundada logo depois que os suíços chegaram. Um dia que eu não me recordo, mas veio aqui um representante do rei, veio o Monsenhor Miranda, e aí fizeram uma festa na cidade e então nomearam, ele foi nomeado pelo representante do rei, né? E foi então constituída a primeira Câmara de Nova Friburgo. Isso foi nos anos de 1820, logo depois da chegada, que eles chegaram no fim de 19 e princípio de 20. Então, logo depois, foi fundada a Câmara da Vila. E os vereadores, eles queriam ser vereadores? Porque hoje em dia todo mundo quer ser vereador, né? Minha filha, naquele tempo era nomeado. Então era difícil. Só com a mudança da lei do Império, da lei eleitoral do Império, que, se não me engano, foi em 1828, então, que constituiu a Câmara das cidades, com 9 vereadores, eram as câmaras das cidades. E esses vereadores eram eleitos pelas paróquias. Naquele tempo, a influência da religião era muito grande na coroa. E o Brasil era um país católico. Tanto que, quando os alemães chegaram depois, tiveram dificuldade no início, por exemplo, para instalar a igreja deles, porque não era legal ter uma igreja protestante aqui numa parte do país. Mas aí fizeram vista grossas e o pastor Samuel Brown fez a igrejinha dele, foi a primeira igreja, não sei se foi uma da primeira igreja luterana do Brasil. E da sua pergunta, como eram dos vereadores. Os vereadores então passaram a ser votados por essas não me recordo como eles chamavam, as paróquias de Nova Friburgo, então, se reuniam e faziam a eleição de um grupo de friburguenses, e os 9 mais votados, então, é que assumiam a Câmara. E o que tivesse mais voto, então, era o presidente da Câmara, fazia o papel. A Câmara eram marcadas reuniões, mas sem um critério fixo. O presidente é que tinha toda a autoridade e ele marcava o dia. Então, essa Câmara se reunia. As primeiras câmaras da vila, como não havia ainda a sede da Câmara de Vereadores, ela funcionava lá em cima no prédio hoje nós chamamos o Chateau ou o Colégio Anchieta, ela funcionava naquele prédio, que era o maior prédio de Friburgo e era chamado pelos suíços de Chateau de Roi, quer dizer, o Castelo do Rei, porque era a única casa capaz de receber um rei aqui se ele viesse. E devia ser uma casa grande de segunda ordem, né? Porque aqui no meio desse mato todo, mas então era o Chateau de Roi, cujo nome Chateau perdura até hoje, que muita gente conhece aquilo lá como o Chateau. Porque a cidade foi dividida da seguinte maneira: ali onde a Praça Getúlio Vargas era a vila propriamente dita. O Amarcílio Dias, Village de cima. Village era Village de baixo. Village de cima no Marcílio Dias, Village. Village quer dizer subúrbio, porque você vai considerar que nessa época, para você sair da praça hoje, né, para Marcílio Dias era um horror, né, porque o rio era todo em curvas. Ele só foi canalizado aqui nas avenidas, em 1881. Então ficou essa faixa reta, né? E depois lá cortaram alguns morros na atual Alberto Brown para a estrada de ferro Cantagalo, que foi o Conde de Nova Friburgo que fez, e foi inaugurada em 1873 a estação de Nova Friburgo. O imperador veio, foi recebido lá
Conde São Clemente, Conde Nova Friburgo, lá onde hoje é o Country Club, lá naquele chalé. Iluminaram tudo, puseram muito bonito. O imperador inaugurou, já Dom Pedro II, né? Inaugurou a estação. Esse foi, talvez, o primeiro impulso para Friburgo começar a receber mais gente, porque a viagem era dolorosíssima, levava uns 10 dias, inclusive passando por verdadeiros penhascos, entendeu? Mas já havia escolas aqui em 1840, portanto, antes da inauguração da estrada, de renome, vamos dizer, nacional. Havia o Instituto Nova Friburgo, depois passou ao Colégio Frise, e onde hoje é o Anchieta. Inicialmente, a Câmara ela não tinha autonomia. Na verdade, para a inauguração da vila, o Miranda, Manuel Miranda Malheiros, ele designa um chefe de polícia francês que tinha vindo, chamado Revermont, para escolher alguns suíços que fariam parte da primeira Câmara de Nova Friburgo. Tá? Então você teria que ser pessoas de confiança deles, né, dele, né, e do status quo. Mesmo assim, qualquer tentativa de autonomia da Câmara naquela época era rechaçada por Miranda. O Miranda, quando tem que ir ao Rio de Janeiro e que ele deixa a Câmara aqui, a Câmara então decide, a Câmara começa a agir e a funcionar. Quando o Miranda volta indignadíssimo, porque na ausência dele a Câmara havia tomado decisões, sabe? Enfim, então a Câmara Municipal de Nova Friburgo só adquire realmente plena e total autonomia 10 anos depois, sabe? Quando o regime assim, de colônia, né? colônia suíça, né? Desaparece e Friburgo se torna mais uma cidade, né, na constelação das cidades brasileiras. Tá? A igreja era numa varanda. Quando o padre Joá veio para cá, ele instalou, embora o rei tenha prometido construir a igreja, essa promessa não saiu do papel, porque acredito que naquele início, muito trabalhoso, muito custoso, então ele devia ter dificuldade. Mas logo em seguida da chegada dos suíços, começou Dom João VI a ter problemas com Portugal, porque Portugal, ele pretendia fazer aqui a sede do reino português, porque aqui não tinha nenhum rei em volta para ameaçar uma invasão do país, como aconteceu lá, com Napoleão. Então ele queria trazer Portugal aqui para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Mas não, isso não aconteceu e os portugueses lá começaram a pressionar e ele foi obrigado a voltar para Portugal. Grande parte deles não eram lotes agrícolas. Eles escolheram a parte da parte mais alta aí da nossa montanha para fazer o loteamento. E aquilo foi feito com quem não entendia de assunto agricultura. Foi feito por quem entendia de assunto medida de terreno. E eles receberam os lotes. Quando eles foram para lá, primeiro a dificuldade de Friburgo até lá. Não tinha um caminho, não tinha uma estrada. O caminho que existia para ir para os lotes era hoje
o caminho que vai para Muri. Mas ali era um caminho, era uma picada no meio do mato por onde passavam os agrimensores, os homens que foram medir, passavam por ali para alcançar os lotes. Então eles pegavam os lotes iam daqui de perto do Cônego para Muri e iam até próximo de Lumiar. Mas no meio, você já anda por lá, já foi lá a Lumiar e vê as pirambeiras que tem ali. Então queriam que os suíços, coitados, plantassem coisas ali onde só dá samambaia. E samambaia é sinônimo de terra ruim, porque eles eram obrigados a ficar aqui. Agora, como é que eles iam viver cultivando uma terra daquele tipo? Nesse meio de terras, tinha alguns lotes menos ruins. Então, esses foram cultivados pelo suíço. Mas uma parte saiu de Friburgo e outra parte, inclusive meus ancestrais, foram para a região de São Pedro, Alto Macaé, Médio Macaé. E até mesmo Baixo Macaé. Você sabe que no caminho para Casimiro tem lá o rio Sana. E eu penso que esse rio Sana foi batizado por algum suíço alemão, algum suíço de língua alemã, porque o rio Sena, que banha Fribourg, na Suíça, na parte alemã tem o nome de Saan, e talvez daí tenha surgido o nome Sana, que ele tenha achado alguma coisa parecida, não sei, e talvez daí tenha surgido esse nome. Índios mesmo, eu sei que índios existiram em Nova Friburgo em épocas remotas, porque aqui no Córrego Dantas a minha família teve uma propriedade grande lá, e lá foi encontrado um machado de pedra polida. Esse machado está guardado com a minha irmã lá no Rio de Janeiro, esperando que aqui surja um museu para eu então fazer a doação para o museu. Outra referência em Nova Friburgo é que foi a primeira cidade da América Latina que recebeu luteranos e construiu a sua igreja. A primeira igreja construída em Nova Friburgo foi a luterana, que, na ocasião, sendo oficial a Igreja Católica, não podia ter nenhuma demonstração por fora. Então era uma casa sem cruz, sem nada. Até que depois de Bonifácio aboliu esse negócio e eles puseram então a cruz. Então o primeiro templo foi o luterano. O primeiro templo católico foi de São Pedro da Serra. Isso já foi em 1854 ou 57, eu não me lembro. Muito antes da catedral. A catedral foi em 1869 que ela foi inaugurada. Bem, aí o padre brigava muito com o pastor luterano, eles se estranhavam muito, até que acostumou. Em questão de religião, foi essa primeira briga, depois acalmada durante o tempo, mas quando chegou no fim do ano, no fim do século, começou a aparecer presbiterianos e batistas. Aí o outro padre, que já era outro dessa altura, né, o primeiro já tinha morrido, implicou muito, tanto implicou que chamou a guarda de Niterói para vir para tirar o pastor que estava pregando em praça pública. E as coisas duraram, essa briga assim entre católicos e protestantes durou, mas depois acalmou-se. A Igreja Católica dominava muito, porque era uma religião oficial, entendeu?
Quer dizer, ela se misturava com o Estado. Entende? Então eles tinham uma força que os outros não tinham, mas foram tomando os territórios aos poucos. Existem essas igrejas históricas, que são a presbiteriana, luterana, metodista, batista. Essas são igrejas históricas. Mas naquela época era hábito. As pessoas que pudessem tinham um escravo. E, naturalmente, aqui em Friburgo, aos poucos, os suíços que não gostavam do escravo, que não admitiam aquilo, aos poucos foram entrando na jogada. E até o Padre Joá teve um escravo, embora, naturalmente, ele devia ser para ajudá-lo em alguma coisa, devia ter um outro tratamento, né, que tinham os escravos aqui no Brasil. De maneira que sobre isso eu não sei falar. Mas eu vejo pelas como se chama, pelos recenseamentos que vem a Câmara assinalando durante aquele período, de vez em quando eles citavam os habitantes e os escravos. Era diferente, né? Era uma coisa completamente diferente. A Câmara era paupérrima. A maior parte do que eles conseguiam fazer aqui era por subscrição pública. Naquele tempo isso era, pelo que eu vejo, era usual. Então eles apelavam para aqueles que tinham mais sorte, aqueles que já eram fazendeiros e cresceram aqui na região, então conseguiam dinheiro com essa gente para ajudar, porque a arrecadação da Câmara era insignificante. Então, dinheiro só assim. Como foi feito, por exemplo, Bazé, o certo é Bazé, mas é costumoso falar Bazé, quando prefeito, que ele foi eleito por três eleições seguidas aqui para Friburgo. Prefeito não, Bazé, quando o presidente da Câmara, naquele tempo não tinha a figura de prefeito. Quando ele foi presidente da Câmara, então ele conseguiu realizar muita coisa, inclusive a melhoria da estrada que vai para a corte, a estrada que ia até Itaboraí. E o município de Friburgo, naquela ocasião, era muito maior do que é hoje. Provavelmente mais do dobro. Porque abrangia uma parte de Cachoeira, a divisa lá embaixo da serra era ali onde é hoje o Valério. Não sei se você sabe onde é. Só que sai de Cachoeiras, perto, um pouco antes do pedágio, ali é que chamam Valério. E até lá, Nova Friburgo ia até lá. Subia essa serra que não adiantava nada, porque só dava despesa. E isso pro lado, né? Pro lado oeste, pegava uma parte grande de Teresópolis. Ia até quase o Rio Paraíba, na parte noroeste. Era muito grande. Depois, e para o sul também, até Magé. Até a divisa de Magé. Então isso era uma coisa monstruosa. E aos poucos foi perdendo, embora quando perdesse a Câmara brigava, porque tiraram aquilo. Lá longe que levava 2 dias para chegar lá. 2 ou 3 dias para chegar lá. Brigava porque tiraram aquilo. Mas a arrecadação da Câmara era insignificante. O primeiro caminho de Friburgo subia a serra e do alto da serra descia pelo Cônego, saía no Cônego, vinha até ali onde é hoje o Paissandu, virava à direita, ali errou
onde é hoje Lenrô, e ali virava à esquerda, mas vinha no zigue-zague, porque toda aquela margem direita da atual Alberto Braune, tudo isso aqui, tudo isso era cheio de curvas do Rio Bengala. E o Rio Bengala sempre com as enchentes e as vazantes, então o terreno era pantanoso aqui no fundo. E do lado de lá era o morro. E ele marcou a rua pegando uma parte desse terreno plano e outra parte do rio. Ali o morro vinha até na rua. Se você pega a calçada do lado de lá da Alberto Braune, vê que ela é mais alta do que o lado esquerdo. Por causa disso, que a beirada dos morros vinham ali. Aquilo chamava o caminho da corte. Era o caminho que passavam as tropas de café que vinham de Cantagalo, né? E na descida da serra, descia por onde passou depois a estrada de ferro. Não sei se você pegou o trem naquela ocasião, não, né? Descia mais ou menos ali. E o terreno ali pegava a encosta daquele Caledônia que desce, aquilo ali era um terreno muito difícil e tinha lugares em que era chamado sorvedouro de mulas, porque de vez em quando uma mula descia ali com carga e tudo e ia lá para baixo. E esse caminho foi o primeiro caminho de importância que o Bazé conseguiu nos 1830, 30 e poucos por aí. Ele viu que precisava um caminho novo por causa das deficiências do caminho velho. Então, do Valério, ele subiu pela margem oposta do Rio das Cachoeiras, que é aquele rio que desce e que passa por cachoeiras. Hoje chama Rio Cachoeira, né? Naquele tempo era Rio das Cachoeiras. E então a estrada foi mudada para a margem esquerda do riozinho, daquele córrego, que é mais ou menos o que é hoje o caminho atual. Portanto, já foi feito uma ideia muito para frente, né, que subia muito mais suave, então o caminho ficou um pouco mais longo, mas muito mais suave. E saía lá em cima, ali mais ou menos onde é o Teodoro de Oliveira. Aí voltava, ia para o Cônego. Mas então o Bazé resolveu e mandou fazer as sondagens e passou o caminho para a margem direita do Rio Santo Antônio, ali onde hoje desce a estrada. Estrada de ferro. Descia a estrada de ferro e desce hoje a estrada de rodagem. Então Friburgo tinha um sistema educacional muito bom, que chamava gente de todo, inclusive o Anchieta de todo o país vinha estudar, né, do Jesus. Então, primeiro foi a estrada de ferro, que trouxe então mais gente e tudo. Havia doenças no Rio que chegava no verão, o pessoal vinha para Friburgo, já de trem, né? Rui Barbosa, por exemplo, com a família, ele vinha em novembro mais ou menos e ficava até maio. Sabe, eles tinham casa aí e ficavam até maio evitando as doenças lá no Rio. Bom, primeiro a estrada de ferro. Depois a instalação das fábricas. A fábrica Ipu, a fábrica de rendas, em 1911. E aí veio a luz elétrica. O Júlio Zarpe, que era da fábrica de renda, mais os sócios, conseguiram então a companhia de eletricidade. E para isso houve uma data muito marcante, que foi um 12 de maio de 1911, que a cidade era iluminada com lampiões. Em noites de lua cheia, não acendiam os lampiões. Você vai ver que a cidade era pouco habitada, então a lua iluminava tudo. Então, tinha gente que não queria luz, houve briga, não sei o quê. Então o povo quebrou os lampiões, chama-se a noite do quebra-lampião, porque quebraram os lampiões para colocar a luz elétrica, 911.
Então, essa segunda fase, primeiro o trem, depois as fábricas, que foi a fábrica de Ipu, fábrica de rendas, a Filó já veio em 1925 e a Raga em 37, eu acho, 37. Aí houve uma explosão de progresso porque precisava dos operários, né? Então construíram o Cordoeira, por exemplo, a olaria passou a ser construída em função dos operários das fábricas. Então, educação, o trem e as fábricas. A partir daí, ficou uma cidade com muito operário, que o pessoal vinha até da roça para se empregar aqui, né? Eu acho que foram esses fatores. Foi a chegada do trem, a chegada das fábricas e a partir daí houve realmente um progresso, entre aspas, né? Quando os suíços chegaram aqui, você vai convir que foram fazendas compradas por Dom João VI. É evidente que essas fazendas, inclusive o Chateau, a fazenda do Morro Queimado, a fazenda de São José, a fazenda do Córrego Dantas, é claro, Cônego já tinha habitantes portugueses ou brasileiros e os escravos. Muita gente pensa que o suíço chega, o alemão chega, não vai ter escravo. Tiveram escravos, sim. Inclusive o padre. O padre que veio tinha escravos. Ele, o padre, tem escravos, o médico também. E aí aconteceu uma coisa interessante. Dom João queria uma cultura europeia, né? Queria assim, né? Mas os suíços e os alemães se aculturaram. Você vê gastronomia, por exemplo, nós não herdamos nada deles. Atualmente é que se faz esses festivais e faz fondue, não sei mais o quê, mas naquela época não. A arquitetura também fizeram igual ao que havia aí. Era pau a pique, era, sabe? Quer dizer, na arquitetura aculturaram, na gastronomia se aculturaram também. Inclusive você vê suíços chegando e após a chegada, imediatamente após, aportuguesando nomes. Logo que eles chegaram. O Barão de Nova Friburgo chegou no Brasil menino e órfão. Veio ele com um irmão. Ele aqui, no Rio de Janeiro, ele vivia de favor na casa de um comerciante que gostava dele porque ele era trabalhador e muito interessado. Então ele trabalhava a troca de comida lá nesse armazém. Então que ele começou a comerciar. E ele começou com o comércio de café. Daí veio para essa região, porque é de onde ia o café, o melhor café da época, que ia para o Rio de Janeiro. Ele ia, descia em mulas até Itaboraí, lá em Itaboraí passava por uma canoa grande, essa canoa descia o resto do rio, o Rio Cachoeira de Macacu, e ia até o porto do Rio de Janeiro. Então, aí era vendido, embarcava nos navios e era exportado. E ele começou a comerciar com café e começou a ganhar dinheiro. Depois entrou no ramo de escravos também. Ele também vendia escravos. E formou uma fortuna que, no fim do reinado, era considerada uma das maiores fortunas do Brasil. Tinham várias fazendas lá para Cantagalo, para aquela região. Aqui em Friburgo, Parque São Clemente, fazer um Parque São Clemente para morar. Imaginou uma beleza daquela? O pavilhão de caça, que chamavam pavilhão de caça, o Sanatório Naval,
aquilo foi importado, quer dizer, aquela grade da entrada, naquela varanda lá em cima e as escadas, aquilo foi importado da Inglaterra. E ali morava um deles. As chaves de progresso foram essas: trem, indústrias, educação, também foi muito importante, porque o Anchieta e o colégio, que depois chamou o Colégio Friso, que vinha gente de toda parte, e tinha o Colégio Browne também. Então, essas três coisas eu acho que fizeram coisa. Na Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu foi que os prisioneiros alemães que vieram acampar, fizeram acampamentos para eles aqui no sanatório naval. E daí, acabada a guerra, saíram pessoas para trabalhar na fábrica, saíram alemães para trabalhar nas fábricas. Então houve um movimento grande contra os alemães, contra italianos também, mas italianos, o prefeito era descendente de italiano, conseguiu mais ou menos. Os alemães foram bem perseguidos, sobretudo os da fábrica Ipu, que eram a favor de Hitler. Inclusive, em 1935, houve uma festa na Sociedade Esportiva em homenagem ao aniversário de Hitler. Entendeu? Porque tinha a escola, a sociedade é o único clube antigo que está até hoje, ela é de 1921. Ela foi fundada como escola alemã, ali onde é a igreja de São Bento hoje. E aí depois fizeram, isso já na década, no final da década, em 1935 eles inauguraram a sociedade esportiva. Ao mesmo tempo, em 1935 também foi posto abaixo a estação, que era em estilo chalé, que o Conde tinha feito, e construíram o prédio da atual prefeitura, 1935. Então, a guerra provocou muito alemães, sobretudo os alemães, porque os italianos, o prefeito mais ou menos conseguiu conciliar. Embora houvesse filhos de alemães servindo a FAB, a nossa Força Aérea, entendeu? Mas do pessoal da fábrica Ipu, que era favorável a Hitler, é que sofreu mais. Porque até 1916, o presidente da Câmara executava, era o poder da Câmara de executivo e legislativo. A partir de 1916 é que foi nomeado o primeiro prefeito, que era um promotor. Depois, então, começaram as eleições. E eleições bravas. Não vai pensar você que... não, eram bravas mesmo. O negócio era disputado, assim, acirradamente. O que não acontece hoje. Quer dizer, hoje acontece, mas com muito mais calma, né? Naquela época, não. Naquela época, eles brigavam mesmo. Eram geralmente duas facções e o pessoal trancava ali, sabe? Lumiar, São Pedro, sabe? Lumiar de São Pedro. Lumiar era bem Galdino do Vale, que a família Eringer de São Pedro, que era contra ele, de repente ficou a favor. Era muito acirrada a eleição. Não era essa. Quer dizer, hoje tem aquelas boatos, tem aquelas
porcarias que você vê, né? Que político não tem jeito. Mas naquela época não estavam mesmo. O negócio não era brincadeira. A banda de música mais antiga do estado do Rio é a Euterpe Friburguense. Ela é de 1863, a Campesina de 1870. Tudo por causa de política, quer dizer, a Campesina foi fundada, engraçado, pelo pessoal do Partido Republicano. Euterpe era da nobreza, entendeu? Mas Euterpe é a mais antiga. E hoje, engraçado que hoje eu acho assim que a Campesina é mais elitizada do que a Euterpe. É. Mas havia mais bandas de música. Havia a Estrela de não sei das quantas, eles faziam disputas, havia sempre uma rivalidade, que eu acho que existe hoje praticamente subida, mas já houve uma rivalidade muito grande entre as bandas de música. Mas o cinema era a distração. A gente ia para o cinema sem saber nem que filme passava. Entendeu? Porque era o que se tinha para fazer à noite. E teatro na época? Não, o Teatro Dona Eugênia foi fundado como teatro. Foi em 1895, estou certa? 1895. Ele recebeu companhias de fora, coisa. E depois eu tenho impressão, e no final da praça tinha o Cinema Leal, em estilo mourisco, imagina você. Bem onde hoje é a rodoviária urbana, era o Cinema Leal. Depois, acabou o Cinema Leal na praça, nós tínhamos. Ele passou para o Teatro Dona Eugênia, alugou lá, e tinha o Cinema Odeon, mas isso na década de 10, na década de 10, porque primeiro foi o cinematógrafo. No Leal tinha uma pianista acompanhando o cinema mudo. O Eldorado, que foi o apogeu do cinema, da sala de cinema em Friburgo, é de início da década de 40. Aí o Eldorado eram 6 cinemas. O Lumière tinha, o Cônego, a Olaria, Conselheira. Aqui na cidade tinha uns 3 ou 4. Friburgo teve bonde, você sabe. Bonde puxado a burro. É. Ele fez esse bonde ligando a fazenda do Cônego, que era dele. A fazenda do Cônego era enorme. Pegava toda aquela região ali do Cônego, tinha cerca de 1000 alqueires. Era uma coisa fantástica. Ele fez a linha de bonde que vinha do Cônego e ia até a Rua do Arco. Ali, ele chamava Rua do Arco porque ali ele construiu uma casa e nesta casa tinha uma abertura para o bondinho ficar embaixo. Então tinha coisa do lado e coisa em cima. E ali o bondinho ficava parado ali, que esse bonde se destinava a levar lá para a fazenda coisas que vinham do Rio de Janeiro e traziam para a estação da Estrada de Ferro produtos da fazenda do Cônego. Isso foi a primeira linha de bonde. Depois surgiu, ele fez uma derivação dessa linha ali no Paissandu, passava ali por, como é o nome dessa rua? Continuando a praça, né? Quando você vem do Cônego, continuando a praça, tem aquela rua ali. Ela saía naquela ponte que existe lá em frente àquela vila, que eu não me lembro o nome, e ali ia até a margem do Rio Bengala, ali nos fundos da residência dele. A residência dele aqui no centro era a antiga prefeitura, né? Aquilo ia até o rio. Então ali ele construiu uma ponte e o bonde vinha por ali, passava por aquela ponte e chegava até os fundos da casa. Depois
ele fez uma outra derivação, que foi essa que ia até ali em frente à fábrica de renda, mais ou menos em frente ao portão do Country Club, e ali subia e ia até o Sanatório Naval. E eu aqui talvez seja o último dos friburguenses vivos que andou naquele bondinho. Um dia, num passeio, peguei o bondinho na Rua do Arco, fui até o sanatório, passeamos por lá e depois voltei para a Rua do Arco. Bons tempos. Uma dessas pessoas que tinha uma chácara localizada na região hoje onde é a Chácara do Paraíso, que ela se chamava Paraíso. E eu tenho a impressão que esse nome Chácara do Paraíso é originário no nome dela. Que ela depois vendeu isso mais tarde, ela vendeu e aquilo devia ser conhecido como a Chácara do Paraíso, que era no caminho para o Amparo. No caminho para o Amparo e também no caminho para Cantagalo. Porque o primeiro caminho de Cantagalo, desde o anterior à chegada dos suíços, eles vinham, né, passavam pelo Alto da Serra, descia pelo Cônego, atravessavam a ponte da Rua Lenrô, desciam em zigue-zague aí a Rua Alberto Braune, atravessavam a praça. Quando já tinha a vila ali na praça, era chamada Rua Direita. Então eles passavam por ali, até lá no fim da praça, viravam à esquerda, passavam na rua, na ponte, hoje é Ponte do Suspiro, né? E naquele tempo era chamada Ponte do Chateau, porque era o caminho que levava ao Chateau. Né? Ali ele seguia pela General Osório, a General Osório não era retificada e ia até Duas Pedras. Em Duas Pedras já teve um porto no Rio. O nosso Rio Bengala já teve um porto, que era chamado Porto do Dutra, porque o Dutra era um cidadão que tinha uma chácara ali na margem do rio. O rio era muito mais volumoso, muito mais largo. E eu acredito que esse nome Porto do Dutra foi dado porque o caminho de Cantagalo atravessava ali, a Val, atravessava pelo rio e ia descendo lá pelo Catete e ia embora. E como talvez em dias que chovesse, que o nível do rio estivesse mais alto, uma pessoa para atravessar em cima de um cavalo devia molhar as botas do passageiro. Então quem não quisesse molhar as botas, então pedia uma canoa lá do Dutra e o Dutra devia cobrar algum vintém, alguma coisa, né, pela travessia, então por isso ficou conhecido como o Porto do Dutra. Então ele logo que juntava com o Cônego com Santo Antônio, dali ele via em zigue-zague por aí abaixo, ia até Conselheiro Paulino em zigue-zague. Lá da fábrica Água até Conselheiro, eu peguei o Rio Bengala cheio de voltas. Foi retificado na época do César Guenle, na ocasião em que ele conseguiu uma draga com DNOS, Departamento Nacional, não me lembro. Então conseguiu uma draga, eles mandaram uma draga para aqui, então foi feita a retificação do rio. As margens era tudo pântano. Tanto que quando o Bazé quis mudar o caminho para Cantagalo, porque tinha que fazer uma ponte lá no Porto do Dutra, e ficava cara. Então a pessoa que foi, o fiscal da Câmara que fazia essas coisas, o fiscal, então, sugeriu que se fizesse um caminho pelo lado direito, pela margem direita do Rio Bengala, ligando lá nas Duas Pedras, assim evitava a ponte e o dinheiro para construir esse caminho devia equivaler a uma ponte, mas a ponte tinha um problema de conservar a ponte. Né? Então, o Bazé verificou a possibilidade e autorizou a fazer o caminho. Agora, onde era esse caminho? É aquela estrada que sobe ali ao lado da Água, passa pelo bairro que eu falei agora. A entrada da chácara ali? Da chácara
Como é o nome? Chácara do Paraíso. Chácara do Paraíso. E passava por cima. E aqui hoje está asfaltado e a gente passa por ele ali. Naturalmente, um caminho, né? Para passar tropa. Nem carro passava naquele local. Mas as tropas desviaram. Então, deixaram de passar pela rua General Osório, que no início tinha o nome de Caminho de Cantagalo. Depois que passou, chamaram a chamar Rua General Osório, na época da Guerra do Paraguai, né? Aí virou Rua General Osório. Eu tenho muito amor por Friburgo, então eu sou muito suspeita para falar. Porque esse vale aqui parece que me abriga. Parece um berço com as montanhas em volta que me abrigam. Então eu pessoalmente me sinto muito protegida nessa terra e que eu amo. Então, por isso eu amo o meu trabalho, que eu vou conhecer. Eu fico olhando para essas montanhas e fico pensando, meus antepassados viam essas montanhas, sabe? Porque elas estão aí, né?